Foi? Foi. Agora tá gravando. Então, gravando lá, vamos gravar aqui. Começando. Então, vamos começar a nossa edição especial. Esse é um podcast especial. Esse é um podcast que eu vou fazer com a fonoaudióloga, PhD em análise do discurso em situação de trabalho, Juliana Godoal. Bem-vinda. Obrigada. E o nosso viés é um viés dessa edição especial. A gente vai falar de comunicação especial política. Uau! É uma edição especial nesse período de eleições, pré-eleições. Falar sobre política é um tema, às vezes, delicado e tem pessoas que até evitam, né, falar de política. Mas aqui a gente vai falar de política no sentido mais amplo. E a política, ela é a ciência da governança de um Estado, com E maiúsculo, uma nação, e também uma arte de negociação para compatibilizar interesses. Uau, isso é muito importante para a política, não a política única, exclusivamente a política que tem dos nossos governantes, mas ela é muito importante no nosso dia a dia, né? Ela vem do grego, politica, e que é uma derivação de polis, que define aquilo que é público. Então a política, ela está relacionada à nossa relação com o público, que isso a gente estuda mais e fala mais e associa mais, especialmente nesse momento, com eleições, com os nossos políticos que estão em Brasília ou por aqui em São Paulo, enfim, mas serve para as nossas atuações no dia a dia, no grupo da vizinhança, nos grupos de clube, onde nós temos uma relação política, uma relação de intervenção e de relação com o grupo, né? Então é importante a gente... gostei da ideia desse podcast com o YouTube sobre esse tema, porque é um tema que vem a calhar do momento que a gente está vivendo, especialmente porque as pessoas não aguentam mais. Não, e eu diria até porque assim, a gente tem que entender que política não é para ser falada a cada 4 anos, ou sei lá, a cada 2 anos que a gente tem as eleições regionais, mas ele é um assunto do nosso dia a dia. Né? Acho que a gente fala muito sobre aquela certa... preciso fazer política, criar relações políticas no meu ambiente de trabalho, ou como uma coisa, um viés negativo, né? Que fazer essa politicagem é algo negativo. É que o negativo, ele vem porque por nossa política, né? A grande política econômica, enfim, a política que a gente tem espelhada aí nos nossos candidatos e governantes, ela é uma política que vem com um viés mais carregado. Mas se a gente for pegar pela origem da palavra e pelo entendimento do que é a política na nossa vida, nós, seres humanos normais, cotidianos, e você que nos ouve, você que nos assiste, e Juliana e eu, fazemos política. O tempo inteiro a gente faz política. E por isso que a comunicação é importante, porque quando você quer lidar com o público, né, fazer conduzir, orientar, liderar, você precisa pensar na forma como você vai falar, porque, por exemplo, uma pessoa que é muito arrogante, ela não é um bom político, né? Então, isso aí nós estamos falando, a gente fala de vieses femininos, mas viés de todo tipo, né? Até porque o feminino ele está presente no masculino, assim como o masculino está presente no feminino. Então, o viés feminino é para todo mundo, né? É o grande público. Isso mesmo. Agora, essa questão de fazer política, né? Eu vou pegar um exemplo aqui. Eu sou síndica do meu prédio, né? E eu precisei ser eleita para ser síndica do meu prédio. Não que eu tenha feito campanha ou distribuído santinho no elevador, mas eu precisei ali defender o que eu acreditava, né? O que eu acredito, para fazer essa gestão ali das 32 famílias com que eu convivo no meu dia a dia, no meu, né? Na minha polis ali do meu edifício. Agora, eu preciso lidar com os funcionários, eu preciso lidar com os terceirizados, existem problemas para serem resolvidos. Quer dizer, eu tenho uma dinâmica ali que precisa ser administrada também com política. Sim, né? sim. E como que é isso no nosso dia a dia? Como a comunicação ela entra nesse aspecto?
Interessante isso que você está falando, entra em todo tipo de relação que você estabelece, porque primeiro, para cada uma dessas pessoas com quem você vai falar, a gente precisa falar de um jeito diferente. E segundo, a hora que você aceitou, você foi eleita e assumiu o papel de síndica do prédio, e qualquer pessoa que assume um papel de liderança, né, como também eu lá no comitê, lá no Grupo Mulheres do Brasil, eu também tenho uma responsabilidade. Sim, no comitê, sem dúvida. Então, quando você decide que você vai assumir um papel com maior responsabilidade, aumenta a responsabilidade política na comunicação. Porque eu não posso fazer com que o grupo faça o que eu quero, né? E você tá lá no papel de síndica, não é para fazer o que você quer, não. É para fazer o que precisa ser feito. Exatamente, E aí o que precisa ser feito tem quem é a favor, quem é contra, e aí vem a comunicação, né? Vem a negociação, vem saber até onde a gente vai, o que a gente... porque negociar você vai para uma mesa de reunião sabendo onde você gostaria de chegar, sim, o que você pode perder, que não vai ter problema, e o que você não abre mão. Uma negociação ganha-ganha, né? Aquela que todo mundo vai sair ganhando. Porque se você quer uma negociação que só você ganha e o outro perde, esquece o que a gente tá falando. Não é negociação. Não é negociação. Então, é ditadura. E aí a gente e aí eu já pego esse gancho pra gente falar um pouquinho da nossa política do momento, né, que a gente vive, que é o momento de eleições. Vamos pensar em algumas dicas primeiro para quem ouve um político falando, o político mesmo, aquele que quer se candidatar agora para um cargo de posição de governo, enfim. O que a gente pode... eu queria, assim, dicas para que a gente, na hora que vai ouvir o político, seja num horário eleitoral, seja num debate, prestar atenção para que a gente consiga entender na comunicação desse político aspectos relevantes para a nossa decisão como cidadão comum. Primeiro de tudo, gente que promete coisas, a gente precisa pensar se aquilo é factível ou não. Quer dizer, não adianta eu prometer uma coisa... Por exemplo, eu posso prometer que eu vou manter a rua inteira limpa. Eu moro numa casa de rua e vou querer manter a rua limpa. Não sou só eu que tenho que manter a rua limpa. Eu preciso ver com as outras pessoas. Eu não posso ir limpar na frente da casa do vizinho do jeito que eu quero. Eu tenho que respeitar. Então, para um exemplo bem simples. Mas a hora que você faz essa comunicação, você precisa pensar em avaliar se aquele político ele está falando com verdade. Existem muitos... Isso é muito difícil. Existem muitos... Não, mas existe. Existe um padrão. A gente já sabe que a pessoa é política porque político fala tudo mais ou menos do mesmo jeito, né? Os novos políticos que não têm o viés, assim, a experiência política... Que não estão há tantos anos ali naquele cargo político. Pois como esses que já estão aí há muitos anos, eles... aparentemente se comunicam, pelas avaliações que eu tenho feito, que de vários partidos, eles se comunicam de uma forma mais natural. Não é aquela fala tão cheia de oratória e de retórica que é a história da política. Porque a política, ela começou assim, né? Na oratória, então ia a pessoa lá, subia na pedra e falava, e quem falava melhor se dava melhor. Hoje em dia também, quem fala melhor se dá melhor. Pois é. É o resgate, né, histórico disso. Mas a gente tem que entender o que é falar melhor. Então, falar melhor, a gente tem tem vários lados, mas vou destacar dois. Falar melhor é falar a verdade, com coerência, com começo, meio e fim. E o outro falar melhor é abrir a boca direito, falar numa velocidade de fala que o outro entenda. Então, ter uma construção da forma da fala que seja mais correta, porque a pessoa...
Tem até pesquisa que fala que a pessoa que abre mais a boca para falar, não aquela que abre exagerado, assim, mas a pessoa que articula mais a fala, ela é mais bem vista, porque não fica falando desse jeito que ninguém a boca entende. travada que você não consegue entender. Mesmo porque tem gente tem alguns pesquisadores que falam que quem fala com a boca travada é uma pessoa mais agressiva. Ah, olha, então, mas essa é uma dica ótima. Mas isso a gente não pode garantir que é 100%. Bom, mas tudo bem, mas é uma dica boa. Então vamos lá, você que vai nos ouve agora e vai assistir o seu próximo horário político, ou você vai assistir a um debate ou vídeos na internet, porque hoje em dia também se elege pela internet, né? Mas enfim, preste atenção nesse discurso com a boca travada. Boca travada significa pessoas que são mais agressivas. Então isso já é uma dica, não é? A gente não tá falando aqui que é uma regra, mas é uma tendência. Em termos de tendência, né? A gente sempre liga a questão do político a arrogância ou aquela comunicação, aquela linguagem que dá voltas e não chega a lugar nenhum, ou então que você pergunta uma pergunta super determinada, assertiva, e ele vai te responder a receita de bolo da vovó. E a gente teve isso no exemplo que eu vou trazer aqui. Nós participamos, né, da conversa, do debate com os presidenciáveis do Grupo Mulheres do Brasil. Sim. E uma pergunta que não tinha como ser mais assertiva, né? Dê 3 exemplos de programas para combater a violência contra a mulher. E num determinado momento, numa resposta de 2 minutos, no máximo 3 minutos, que é um tempo reduzido, o político começou a resgatar, porque a Revolução Francesa, um contexto histórico que assim... E não respondeu. Não respondeu. Esse é um outro sintoma, né? Uma outra característica que a gente tem que começar a perceber. A que ponto as respostas são colocadas de maneira assertiva, objetiva, direta, porque isso também é uma forma de mostrar que não há informação na comunicação que está sendo passada. Sim, né? Sim. Até nesse mesmo evento que você está falando desse candidato, uma das coisas que as pessoas me perguntaram depois foi o que eu achei do ponto de vista da comunicação dos 7 candidatos que lá estavam. E sem citar nomes e nada disso, uma das coisas que me chocou muito foi enquanto um candidato ou candidata estava respondendo a pergunta, o outro sentado no lugar dele fazendo careta. Fazendo desdém, expressão facial que demonstrava, que absurdo que a pessoa tá falando, imagina, não sabe de nada. Então, gestos... Isso teve, inclusive, no último debate para governadores de São Paulo, aconteceu uma situação similar, que teve aí até o apresentador chamou a atenção. Quer dizer... Respeito, né? A gente tem que falar de respeito. Isso já mostra muito do caráter da pessoa. E isso só dá pra ver num debate, quando tem vários falando, porque a hora que você presta atenção em um que tá falando, você também presta atenção no outro. Essas atitudes de desdém, elas não são positivas, porque todos os candidatos, se a gente for pegar as propostas, e aí eu quero fazer um parênteses, naquele dia só 3 candidatos apresentaram propostas. Sim, o resto foi tudo só ficou discurso vago, é verdade. Então, daí já foi bom, porque num momento em que você tá ali, que não tem debate, era um diálogo, as pessoas tinham liberdade de falar o que elas quiserem para um público que estava preparado. Eu vou colocar o link das matérias que divulgaram essa conversa, esse debate que a gente está comentando, para quem não acompanhou na mídia, ter acesso ao conteúdo que foi falado aquele dia. E aí você vai entender, acompanhar melhor com a gente essa conversa. Mas serve de qualquer hora, porque se o candidato está ali falando e ele está apresentando uma proposta, se ele estiver falando a verdade, né, e for uma coisa factível, ele provavelmente vai falar melhor. Esse candidato que a gente até estava vendo agora um vídeo de uma entrevista, de um debate de candidatos a governadores, esse que você comentou, que não tinha nem condição de falar, porque pisca, gagueja, movimenta errado, que é corta linguagem a corporal. frase. Você comentou tem um podcast que a gente falou só sobre comunicação, podcast número 2, depois você vem vou colocar o link aqui para vocês ouvirem, assistirem, que a gente falou só sobre comunicação e teve um momento que a gente falou da linguagem corporal, ela é
55%. 55% Da primeira impressão, porque depois 50, isso, à medida em que você vai conhecendo melhor a pessoa, isso vai mudando, Sim. né? Então, quer dizer, a gente já aqui, vamos começar a enumerar os pontos que a gente está falando. Então, tem a linguagem corporal, tem a questão da informação ser passada de uma forma assertiva, objetiva e direta. Tem a verdade, que é difícil a gente saber se está falando a verdade ou não, mas você tem como sentir a verdade na comunicação, né? Se sentir conquistado, atraído por aquele discurso, porque tem muitas pessoas que falam, e não precisa nem falar agora de ambiente político, a gente pode expandir isso para os nossos ambientes de trabalho, de negócio, de relacionamento, que falam e você não cola, não dá liga, não tem apelo, você não entra na conversa da pessoa. Né? Ela não te comove, ela não te cativa e aí você realmente não se sente atração por aquilo que ela tá falando. Ela pode inclusive estar falando algo muito interessante, mas ela não te atrai. Não, e isso que você está falando é super importante, porque pensa na política do dia a dia. A gente aqui convive em vários grupos, né? Às vezes a gente está no mesmo grupo e às vezes está em vários. Você percebe que as pessoas que têm uma comunicação mais clara no sentido de abertura de boca, mas também que não fica naquela enrolação, que é mais direta, porque ser assertivo não é ser grosso, eu sou assertiva, sou super objetiva, pá! Não é assim. Ser assertivo é você falar, não é falar pouco, é falar o que precisa ser falado. Então, cabe a gente fazer esse pontuar isso, né? Porque muitas pessoas falam, eu sou assertivo. Assertivo não quer dizer falar pouco. Assertivo quer dizer falar o que precisa ser dito. A gente tá aqui num papo que é um papo assertivo, né? Então, a gente tem que pensar nisso e a gente tem que pensar que quando a gente fala, pensem vocês aí, ou a gente aqui, né? Nesses grupos que a gente tá, quem são aquelas pessoas que levam todo mundo junto? O que elas têm de característica? Geralmente elas escutam os outros, elas incluem, né? Você incluir, você ouvir, às vezes acontece comigo sempre, não sei se acontece com você. Você está num grupo, vem duas pessoas completamente diferentes falar com você e você precisa dar atenção para as duas. Sim. Às vezes eu falo, olha, só um instante. Elisa, só um instantinho, tô terminando aqui com ela, porque daí eu já falo com você. O que eu tô demonstrando? Eu tô demonstrando que eu tenho interesse e atenção para você e tô explicando para outra pessoa que ela precisa ser assertiva para poder estar comigo. Claro. Isso é política. Eu tô tratando com respeito as duas pessoas. Olha que bacana. E é uma política do dia a dia, que Do a gente dia a faz dia, com relacionamento. É. Porque também é um outro aspecto que a gente trouxe aqui e que eu quero destacar, que é o respeito, né? É o respeito, seja num debate, seja numa conversa, seja num horário político. Então, eu queria entrar num outro aspecto agora, Ju, que pelo que a gente está conversando, ter um plano, né? ter um projeto político, ter programa é super importante. Eu tenho recebido, inclusive pelas redes sociais, que é legal, aquele joguinho assim, que você vai respondendo, né, as perguntas e te dá o candidato ideal. É legal, uma coisa nova, pelo menos. Foi bom pra mim, eu respondi isso. Eu respondi também. Bom, enfim. Mas eu acho que tem um outro aspecto aqui que é o caráter do ser humano, né, da pessoa. Porque o político, ele representa um partido, uma coligação, ele representa, enfim, uma série de ideais. Agora, fazer jus àquilo que ele propõe, aquilo que o partido propõe, aquilo que as ações que ele está ali colocando, ele tem que ser um ser humano que converse e que fale todos esses aspectos que a gente trouxe agora, né, do respeito, da assertividade, da honestidade, da poder de síntese, que a gente também vai falar, de não ser arrogante e tudo mais. Para quê? Para que ele consiga traduzir aquilo que ele está propondo, para que ele consiga ter o apelo da população, para que ele consiga ter essa liga que eu comentei agora há pouco, né, de executar o que ele se propõe. Porque senão ele pode ter toda a melhor intenção do mundo e não conseguir governar, né? Então, são aspectos que a gente está trazendo aqui da comunicação e da fala
que diz respeito ao político, né? E aí, ao político, a gente fala de candidatos e candidatas e de homens e mulheres do dia a dia, e todos os gêneros. Aqui eu falo qualquer pessoa, tá? Não é, bastou não você tá no público, você já tem que fazer política. Isso. Ou ser político. Mas que é inerente ao ser humano, né? E aí o ser humano, a gente fala de comunicação, a gente fala dessas características do relacionamento. Então, quer dizer, a gente sai um pouco do espectro de palanque, né? E vai para a característica pessoal, né? E aí, dentro desse aspecto, a gente falou aqui de algumas dicas para que você observe num debate, num discurso e tal. Como que a gente pode, na sua opinião, Ju, resgatar isso no ambiente digital? Porque hoje a gente tem falado muito da interação política no ambiente digital e a gente perde um pouco desse senso de apurar um pouco de questões mais humanas. Sabe que você está falando isso? Eu estou lembrando, eu recebi um filminho no WhatsApp que é como se monta uma propaganda política na televisão. Eu vi isso, é incrível. Será que a gente consegue pôr para o... Eu posso subir o link e colocar. Será que a gente consegue o link disso? Porque é interessante, é feito, é tudo tão planejado, é tudo tão construído que quem é leigo, como muitas das pessoas que vão assistir esse vídeo, o leigo não consegue identificar. A gente sabe, principalmente hoje em dia, que dá até para aprender a mentir. Né? Dá para aprender um monte de coisa, porque os estudos, se estuda muito comunicação, mas estuda negociação, estuda neurociências, estuda política, graças a Deus, né? Ou, enfim, a tecnologia e aos estudiosos, aos cientistas que a gente tem, hoje a gente tem acesso a muita informação, né? E montar um vídeo, né? Esse vídeo que a gente está fazendo, a gente tem uma série de cuidados. Agora, uma pessoa, uma empresa, tal, tem outras possibilidades e opções de cuidado que podem fazer com que a propaganda política seja linda, maravilhosa, seja sedutora, engaje, tanto por YouTube, por Face, por todas as mídias digitais e por televisão também, e não necessariamente ela é verdadeira. Ela passa como verdade. Isso que você está falando para mim é fundamental. Você sabe que no meu Facebook, na timeline, em determinado momento passou uma propaganda política que alguém postou e a pessoa comentou assim: chorei de emoção. Quer dizer, aquela propaganda pegou a pessoa num emocional tão forte que será que ela está preocupada né, com a mensagem política, com o que aquele partido ou aquele político especificamente está querendo passar? Porque o emocional engana às vezes, né? Ele nos engana. Vamos pegar historicamente, né? Enfim, teve políticos que foram eleitos até por conta da beleza ou por conta, né, da sua aparência física. E depois se mostrou um político que horrível. Pois é. Nem vamos prolongar isso. Não, mas são aspectos que a gente precisa nesse momento, né? Assim, ter uma interpretação, uma leitura muito consciente. Sim, né? sim. E também no nosso meio, nas nossas políticas do dia a dia. Não se deixar levar por esses aspectos emocionais ou de beleza física ou até, como você mencionou no podcast, né, que a gente falou sobre comunicação, que um bom comunicador, um bom orador, muitas vezes ele convence sem ter o conteúdo adequado. Sim. Né? Então, nesse momento, a gente às vezes vai pelo canto da sereia. Né? E a sereia canta bonito. Canta, e a gente vai indo no canto da sereia, quando você vê, você tá lá, né? Já dentro da água e indo embora. Eu fiz a preparação de algumas, de candidatas de um partido, e uma das preocupações que elas tinham serem verdadeiras, como que elas poderiam falar de forma a demonstrar a verdade que elas tinham dentro delas. E essa preocupação é uma preocupação nova na política,
Porque os políticos, antes, se a gente pensar na história mesmo da política mundial, na retórica, enfim, e pegar aqui no Brasil a questão do coronelismo, dos governos militares e depois o como vem evoluindo, quer dizer, a gente acha que está muito ruim a situação, mas agora, com esse monte de coisa que apareceu, a gente percebe que o bom político, o político de verdade, é aquele que eu preciso pensar até como eu vou falar, porque eu não estou fazendo campanha para ninguém, mas está se aproximando muito do dia a dia. A política está se aproximando da conversa que a gente tem quando a gente está numa empresa, quando a gente está numa roda de amigos. E uma pessoa me falou até esse final de semana, me perguntou, com quem que desses candidatos que a gente tem agora, vão pegar só os candidatos a presidente, porque, enfim, só por uma questão de fechar o fluxo, né? Com quem que eu sentaria para tomar uma cerveja numa mesa de bar? Olha que legal esse exercício, né? Pois é, com quem que não vou responder nada, mas vamos pensar nisso, né? Você consegue pensar alguém? Olha... Você sabe que com isso eu defini deputado estadual, deputado federal, senador. Olha que legal! Coisa que eu não consegui definir. Mas, gente, vamos pensar nisso, assim, com quem que a gente convidaria para vir na nossa casa comer uma pizza no domingo à noite, para bater um papo, né? Com a família, assim, pensa você com a família mesmo, porque acho que tem que ser alguém que te traga também segurança, né? Que te traga esse conforto. E olha que interessante, hein? Segurança e conforto. Responde aqui pra mim, olha, quem você traria pra comer uma pizza com a sua família? Chama a mãe, o pai, o filho, o cachorro, todo mundo, e abre a porta da sua casa e coloca ali o político pra conversar com você. Acho que isso, nossa... Passada essa primeira fase, daí vale a pena. Olha, hoje em dia é fácil, tudo bem que dá pra enganar um monte de coisa, mas olha, quais são as propostas... E aí é proposta. Não adianta a gente ficar olhando no passado, só ficar pensando, não sei o que. Não, é proposta. Tem que olhar no passado, porque a gente tem candidatos tem que ser ficha limpa, sei lá, não vamos entrar aqui muito em partido e nada, mas enfim, vamos pensar que a pessoa tem que ter um passado consistente, né? Mas a pessoa tem que ter uma proposta que seja factível para ajudar o Brasil a sair do buraco que tá. Sim. Sem dúvida. Né? E aí não adianta achar que o presidente do Brasil vai conseguir fazer muita coisa, porque o presidente de verdade não consegue fazer muita coisa se a gente não tiver um bom deputado estadual, um bom deputado federal, um bom senador, quer dizer, a gente tem que pensar no todo. E se a gente não tiver você... eu, a Ju e todos nós aqui fazendo bem ao nosso entorno. Então, esse é o principal objetivo do Viés Femininos, tá? É que a gente faça a nossa intervenção para um mundo melhor aqui, ó, no nosso entorno. É jogar uma pedrinha na lagoa e aquelas voltinhas ao nosso redor. Porque se a gente não atuar de forma positiva, no que a gente faz no nosso dia a dia... acabou, não vai chegar no nível do presidente. A gente tem que fazer a nossa política do dia a dia, e esse é o objetivo do nosso podcast sobre política, é que a política do nosso dia a dia seja feita no nosso entorno, é dentro de casa, com nossos filhos, com o nosso marido, na atitude. Indo na feira, indo fazer compras, indo no nosso trabalho. E aí a política do trabalho, eu queria chamar aqui um assunto pra gente encerrar, porque eu vivi isso e eu acho que muitas pessoas que nos ouvem podem estar vivendo isso nesse momento, tá? A gente falou muito sobre honestidade, sobre assertividade, sobre a verdade e o discurso genuíno. O que eu faço se eu tenho que fazer política dentro de uma instituição, de uma corporação ou de um ambiente que eu não concordo com a política daquele ambiente? Isso é tão complicado. Porque às vezes eu tenho que defender um cargo, eu tenho que defender valores, eu tenho que defender objetivos de uma instituição, do ambiente do qual eu participo, mas eu não concordo. E aí eu não consigo ser verdadeira. Hoje em dia, as pessoas não têm mais tanto esse problema, porque essa nova geração
ela não defende. É. Ela, se não é de acordo com o que ela acredita, se ela não sente que ela pode fazer algo politicamente relevante, com propósito e tudo mais, ela sai da empresa. Mas muitas pessoas da minha geração, que sou mais velha que você e da sua, tiveram que fazer isso. Eu, Juliana, acho que claro que a gente está falando aqui a gente não sabe quem está aí do outro lado, mas se nas vezes em que eu tive que lidar com isso, o que eu fiz? Eu comecei a planejar para onde eu poderia ir, que tivesse mais sinergia comigo, e comecei a fazer essa transição com cuidado e com respeito, para não ofender o lugar de onde eu estou saindo. Sim. E conseguir ir para o lugar aonde eu quero ir. Porque aí tem a ver com o meu jeito de ver a vida. Eu não acho que a gente consegue as coisas agredindo, gritando, maltratando, falando mal, nada disso. Não é assim que a gente chega em lugar nenhum. Então, nenhum dos lugares onde eu trabalhei até hoje, eu tive problema de relacionamento. Até hoje tenho amigas e tudo na minha carreira que são pessoas que eu não gostava de trabalhar junto e fui... A gente tem até uma amiga em comum, que é de uma empresa que eu trabalhei também, Isso. que é uma querida e também... E são circunstâncias que a gente enfrenta na carreira, né, no nosso dia a dia, de você invariavelmente estar num lugar, num ambiente ou com um grupo de pessoas ali que você não concorda. Então, eu diria assim, se você não concorda, você tem que respeitar a opinião do outro. Se você não concorda e você tem que se posicionar, ou você tem condição de se posicionar com verdade, ou procure um ambiente onde isso aconteça. Porque o problema que eu vejo, e aí eu acho que a gente vai ter que chamar a Vivi de novo para o nosso assunto, é que se a gente começa a precisar defender opiniões contrárias ao que nós acreditamos, isso vai gerar um problema de saúde. Sim. Porque... você está sofrendo por dentro. Sim, né? sim. Gera problema de saúde e começa a minar a nossa confiança, a nossa segurança. E aí começa também a gente não conseguir falar o que a gente quer. Então começa a dar até problema de voz. Tem um monte de gente que fica com problema de voz, com rouquidão, porque não consegue falar o que quer falar, o que precisa falar. E no ambiente onde a política é muito importante, isso é relevante, né? Isso faz muita diferença. Isso também, assim, até para fechar aqui o nosso ponto, né, político, se a gente for analisar os candidatos, as candidatas, essa observação, né, se a voz, né, passa essa verdade, para saber se a pessoa está ali porque ela quer estar ali, quer defender o que aquele partido e aquela posição que ela está defendendo de fato, ou caiu ali de paraquedas, porque a gente tem muitas situações que a pessoa tá ali porque, enfim, ou quer se promover pessoalmente, ou porque eu tenho uma conjuntura ali que ela não é de fato, ela não de fato acredita no que ela está ali defendendo. A gente viu um exemplo antes de começar aqui nosso bate-papo bem isso. Olha, eu acho que a gente falou aqui sobre os nossos aspectos. Eu queria convidar todo mundo para escutar ou assistir o nosso podcast sobre comunicação, podcast número 2. Esse é o especial Política. Tem a edição número 1, onde a gente fala de saúde mental com Vivi Parra. E a gente já está aqui querendo bater um papo com ela também. Então, coloque seu comentário, divulgue, compartilhe, patrocine, enfim. E se envolva conosco aqui para a gente poder combinar o nosso próximo bate-papo. Você quer deixar uma mensagem final? Eu quero. Ontem ouvi a Carmen Lúcia falando, a nossa ministra, que ninguém luta por aquilo que não conhece. Então, a melhor luta que a gente tem para a política, na política e na vida é conhecer. Se você tem dúvida, vai atrás. A primeira atitude política que a gente tem é se posicionar com conhecimento. Essa é uma dica para a vida. Então vamos lá, ninguém luta por aquilo que não conhece. Isso, foi isso que ela falou. Então ótimo, então vamos lutar por aquilo que a gente conhece. Se a gente quiser lutar por um partido, por um candidato,
conhecer bem. Conhecê-lo. É. E pensa se você vai chamar ele pra pizza do domingo à noite. É isso aí. A gente já sabe quem a gente quer chamar. Um beijo, até o próximo. Até. Tchau, gente.